Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós iremos fazer o capítulo 2 da parte 2. Não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento de Deus, isso está na página 49. O segundo mandamento de Deus é: não farás para ti imagem de escultura. Este é um mandamento que não afeta a maioria das pessoas. Entretanto, a Bíblia fala mais dele do que de qualquer outro. Os homens primitivos achavam difícil, né? Os homens primitivos, eles achavam difícil entender um Deus que não viam e dar mais realidade ao seu momento de culto. Isto, na verdade, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Isso em si não é errado. Ouvi falar de certo homem que orava diante de uma cadeira vazia. Ele imaginava Deus assentado naquela cadeira e aquilo tornava sua oração real. Vocês já ouviram falar? Bom dia, Andréia. Deus abençoe vocês. Tenho vários exemplares da Bíblia. Quem não tem muito exemplar da Bíblia? Eu também tenho muitos exemplares da Bíblia. Não sei se vocês também têm. Em minha escrivania. Utilizo para estudo e meditação, mas mesmo que nunca os abrisse, ainda seriam de grande valor para mim. Basta-me vê-los para pensar em Deus. Está claro que é possível adorar ao Senhor em qualquer lugar. Não existe um lugar específico para você adorar a Deus. Qualquer local você pode adorar a Deus. Não é somente pelo lugar, mas também pelo programa do culto. A música, o sermão são de grande valia para adoração. É por isso que muitas pessoas elas dizem: vou ao culto, vou adorar a Deus, né? O perigo está em que é muito fácil adorar o meio em vez do objetivo. A Bíblia, a igreja, os hinos, os pastores e todos os símbolos e recursos visuais utilizados no culto são sacros, apenas porque os conduzem a Deus. O sentimento denominacionalista, por exemplo, pode bem ser uma violação deste mandamento. Eu sou metodista, que é o escritor desse livro, né? Mas seria crente do mesmo jeito se fosse batista, presbiteriano ou de qualquer outra denominação. Mais nocivos do que estes símbolos auxiliares do culto são certas imagens que criamos, né? E aqui você vê, presta atenção, que esse problema de adoração, ele é desde quando começou as pessoas a perguntarem para si por que devem adorar a Deus, tá? Então, isso é um processo, né, já antigo, né? E aqui você pode olhar na página 50, né, que ele fala, né, que nós devemos procurar sermos semelhantes a Deus, tentando criar um Deus semelhante a nós. É bem mais fácil tornar Deus parecido conosco do que nós sermos igual a Ele, tá? Então, essa é uma reflexão que eu trago para você, que está na página 50. Eu vou repetir para você. Por isso, em vez de procurarmos ser semelhante a Deus, tentamos criar um Deus semelhante a nós mesmos. É bem mais fácil tornar Deus parecido conosco do que nos fazermos igual a Ele. Porque nós não seremos nunca iguais a Deus, né? E aqui ele fala também, continuando na página 50, né? Ele fala que pensamos no Deus do céu azul. Quando a gente olha para o céu, a gente vê o céu azul. E ali na nossa imaginação, a gente já coloca logo na nossa imaginação que ali, depois daquele céu azul, está quem? Está Deus. E isso é uma visão que a gente tem desde a antiguidade, não é isso? Dos montes majestosos, das flores belas, mas ignoramos o Senhor que disse: vós me roubais. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu ouvi uma pregação esses dias a respeito de Gálatas 6, 7, que aquilo que você planta, você vai colher. Isso é uma verdade. Se você planta tomate, você não vai colher pimentão. Se você planta laranja, você não vai colher manga. E a
a colheita, ela vem independente do dia, independente da hora. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Outra coisa que eu achei bastante importante, que está aqui na página 51, que o homem, ele vê características de Deus em várias de suas criações. Ele vê Deus nas montanhas, a sua majestade, ele vê Deus nos mares. Quando você olha para o mar, você tem a noção da imensidão da presença de Deus. Você vê Deus nas flores, você vê Deus em todos os locais. Tudo isso ainda é insuficiente para mostrar a Deus. Como Filipe, nosso coração clama, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus replicou, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 8, 9. A única imagem perfeita de Deus que nós temos é Cristo, e isso nos basta. A única imagem de Deus que nós temos é Cristo, e isso nos basta. Então, a única imagem a qual nós devemos adorar e mentalizar, não criar uma imagem de barro semelhante a Jesus, mas a que nós devemos adorar é exatamente Cristo. Quando nós pensamos na página 52, no rosto de Jesus, nós sentimos que era um rosto alegre. As criancinhas corriam para ele, subiam em seu colo e o abraçavam pelo pescoço. As pessoas o convidavam para suas festas. Ao vermos Deus através de Cristo, não temos medo dele. Pelo contrário, queremos nos aproximar mais do Senhor. Nós o ouvimos dizer, nem em tão pouco te condeno, vai e não peque mais. João 8, 11. E nos envergonhamos de nossos pecados, desejamos nos purificar e nos dirigimos a ele em confissão, pedindo a purificação de nosso ser. Vejamo-nos quando tomou a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas 9, 51. Embora aquilo fosse significar a morte para ele, não desistiu do grande objetivo de sua vida aqui na terra. Quando o contemplamos, sentimos-nos fortalecidos para tomar a decisão certa. Nós o vemos fazer naquele percurso de 10 quilômetros até Emaús, para dar esperanças a corações desalentados. Lucas 24, 13 e 32. Ou então dá uma nova chance aos amigos que o abandonaram. João 20, 19 e 31. E lá sentimos nossa esperança e alento se renovarem. Isso é importante para que você possa entender que quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você tem conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento, mais você vai entender a palavra de Deus. E aqui nesse capítulo que a gente está lendo hoje, ele traz uma reflexão, né? Esse mandamento, ele aprofunda o quê? O anterior, porque esse mandamento, ele não basta, ele é estritamente baseado naquele contexto de Êxodo, né? Deus proibiu Israel de criar o quê? Imagem, porque nenhuma forma, né, na forma de imagem, poderia ser criada para representar Deus. A natureza de Deus, ela é eterna, ela é ilimitada. Deus é onipresente e é onipotente. Deus é o dono de todas as coisas e Deus é quem é o nosso ajudador. Deus é importante nisso. E o que acontece? Sua natureza, a natureza de Deus, ela é eterna. Tudo que ele criou é eterno. Tudo que Deus faz é eterno. Então, o que acontece? O que é que você pode aplicar isso para o nosso dia a dia, né? Muitas vezes você cria uma imagem equivocada. Você vê a foto de um ator, você vê a foto de uma atriz e aí, de repente, você acha que aquilo ali seria o seu modelo de pessoa, que aquela pessoa seria a pessoa ideal para você ser igual a ela. Ou você vê um político da mesma forma, você acha que aquele político deveria ser a imagem e semelhança sua, que é o que acontece muito hoje em dia, em certos tipos, depois da pandemia, né?
nós percebemos que as pessoas passaram a endeusar determinados tipos de político, né? Achando que ele era o salvador, achando que ele era o dono de todas as coisas e achando que ele era o todo onipotente, né? E essa imagem que nós fazemos de determinadas pessoas, ela atrapalha a nossa saúde emocional. Porque, na verdade, você cria uma imagem o quê? Equivocada de Deus. Deus, ele não é semelhante a mim, ele não é da minha cor, ele não tem um cabelo branco como eu, ele não é mulher. Nós não sabemos o sexo de Deus. E aí você não pode criar essa imagem e semelhança de Deus. Quando você cria essa imagem e semelhança de Deus, você passa a ser uma pessoa o quê? Rígida, você passa a ser uma pessoa punitiva e você passa a ser uma pessoa distante de Deus. Isso não agrada a Deus e isso vai te enfraquecer. A verdadeira imagem de Deus. Como é essa verdadeira imagem de Deus? A verdadeira imagem de Deus, ela é revelada onde? Na Bíblia. Não é aqui nesse livro, mas ela é revelada onde? Na Bíblia. Na presença de quem? Do Espírito Santo. Porque quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele consolador. É aquele que consola a mim e é aquele que consola a você. Ok? Então, é importante que para que você tenha essa visão, a forma como você enxerga Deus, a forma como você vê Deus, a forma como você adora a Deus, faz toda a diferença, né? E essa imagem distorcida que você tem de Deus, ela pode fazer você ser uma pessoa culpada, ela pode te trazer o que? Ansiedade, ela pode te trazer insegurança, tá? Então você precisa ter muito cuidado nessa imagem física que você tem de Deus, tá? Essa imagem, essa visão, você precisa ter esse diferencial, né? E o que acontece? Muitas igrejas, elas ainda têm imagem, né? E aquela imagem, muitas pessoas usam em brincos, usam em colares, usam em pulseiras, compram as imagens e colocam dentro das casas. E muitas vezes elas ajoelham, pagam promessa e fazem veneração a esse tipo de imagem, né? Mas aqui nesse livro, ele explica direitinho que a proibição da imagem, na verdade, ela reafirma a transcendência divina de quem? De Deus. Nós não podemos enquadrar as pessoas a uma imagem de barro, ou uma imagem de um santo, ou uma imagem através de uma fotografia, tá? E o que é que você deve fazer para que você tenha discernimento? Não basta só eu falar para você aquilo que eu entendi desse capítulo, mas é importante você ter um embasamento espiritual, uma prática espiritual. Então eu te aconselho a você ler hoje o Salmo 103, o capítulo 10 de João e Isaías 40, que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o resumo, certo? E aí você vai fazer uma oração. Que tipo de oração que você vai fazer? Você vai, Senhor, você vai repetir a seguinte oração. Senhor, destrói dentro de mim toda imagem falsa sobre quem tu és. Então, isso é importante. Senhor, destrói dentro de mim todo e qualquer tipo de imagem falsa sobre quem tu és. Você repetindo essa oração constantemente, você vai passar a ter outro entendimento. Você vai passar a ter uma visão correta de Deus, né? E isso é que importa. É isso que Deus quer, que nós tenhamos essa visão correta de Deus, né? E essa transformação, ela começa quando? Quando é que você vai ter essa visão de Deus? Quando você abandonar as imagens. E essas imagens não só as imagens físicas, as imagens mentais. A partir do momento que você fizer essa oração repetitiva todos os dias, Deus vai lhe conceder essa vitória. Deus vai conceder essa vitória para que você possa ter essa visão real de Deus. Para que você possa entender o quê? Que Deus é pleno, Deus é amoroso
justo e, além de tudo, é presente. E, além de todas as coisas, ele é um Deus vivo. Ele não está morto como São Francisco, ele não está morto como São José, ele não está morto como Nossa Senhora de Fátima. Ele está vivíssimo e ele está aqui conosco nessa live, está na nossa casa, está na nossa mente e está em todos os lugares ao mesmo tempo na face da terra. Essa qualidade, essa presença não é para qualquer um. Não é todo mundo que está aqui assistindo a live comigo e está nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro e São Paulo. É impossível algum ser humano acontecer isso. Assim também como é impossível qualquer santo estar presente ao mesmo tempo em qualquer lugar do mundo. E aí eu trago aqui algumas perguntas para reflexão desse capítulo de hoje. Que imagens, quais são as imagens distorcidas de Deus você carregou ao longo da sua vida? Quando você começou a ter entendimento da Bíblia, o que você fez para tirar da sua mente essa imagem distorcida de Deus? E a segunda reflexão que eu trago para você hoje: como essas imagens influenciaram a sua autoestima e a sua vida? Quantas e quantas vezes você se ajoelhou diante das imagens, achando que aquela imagem iria lhe curar de uma doença, iria dar um casamento para você, iria dar um emprego para você? Quantas vezes nós fazemos isso? E a terceira reflexão: como seria sua caminhada se você visse Deus como a Bíblia, do jeito que ele está lá na Bíblia? Como seria a sua imagem na sua cabeça? Ele seria branco, louro, alto, moreno? Como seria essa sua imagem na sua cabeça? Então, é importante você ter esse entendimento de que Deus, ele é onipresente, onisciente, e ele é o dono de todas as coisas, e é ele quem sabe, que sabe todas as coisas. A única pessoa, que eu digo pessoa quando fala no sentido generalizado, ao qual nós devemos adorar, é Deus, tá? E esse autor aqui desse livro, ele é metodista, é de uma religião diferente da que eu normalmente sigo, que eu sou evangélica, né? Mas ele traz verdades. Por quê? Porque o livro, ele fala de quê? Da palavra de Deus. Ele explica a palavra de Deus. E ao explicar a palavra de Deus, ele está fazendo o quê? Com que você entenda a verdade, fazer com que você pratique a verdade. Então, se você disser aqui para mim, Regina, qual seria a melhor forma de entender a palavra de Deus? Lendo constantemente a palavra de Deus, lendo todos os dias a palavra de Deus. A única forma de você entender a palavra de Deus, a única forma de você não praticar os vícios que você praticava antigamente, é você ler a palavra de Deus, tá? Então, repetindo para você que está chegando aqui agora comigo. Nossas lives irão até sexta-feira dessa semana. E nós retornaremos em janeiro, porque nós faremos um recesso das nossas lives, ok? Nós continuaremos na próxima semana, ou aliás, em janeiro de 2026, com a permissão de Deus, tá? Mas o que acontece? Eu irei ficar passando algumas informações do livro no grupo do WhatsApp. Para quem ainda não está no grupo do WhatsApp, o link do grupo do WhatsApp está na biografia do Instagram e também está o link da compra desse livro. Tá? Então, quem estiver interessado no livro, o livro é um livro pequeno, olha, é um livro pequeno, certo? E é um livro que você faz uma leitura rápida, você não precisa também, em um dia você faz várias leituras de vários capítulos, porque os capítulos também são pequenos, e é bem interessante o livro, tá? Bem interessante, porque ele traz um ensinamento muito bom da palavra de Deus, tá? Então, agradeço a Andréia, a doutora Letícia, a Adrianinha e a Remédios que estiveram aqui conosco. Obrigada pela presença de vocês e dizer para vocês que a única forma de você vencer
as impetrizes da vida, os problemas da vida. A única forma de você vencer é lendo a palavra de Deus, é tendo intimidade com Deus. Sem essa intimidade com Deus, você não consegue ter a resposta correta do que você deve fazer pela sua vida, tá? Então, se você está indeciso hoje com algum problema para resolver, com alguma pendência financeira ou pendência emocional ou qualquer outro tipo de pendência, eu sugiro que você se ajoelhe hoje e faça a oração fervorosa, pedindo a Deus o quê? Discernimento, para que você possa resolver esse determinado tipo de problema que está ocupando a sua mente. E que você passe a adorar a Deus em espírito e em verdade. Como é que você adora a Deus em espírito e em verdade? Lendo a palavra de Deus, louvando a Deus e orando. São essas 3 formas que você faz a adoração a Deus. Louvando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e orando, tá? Nessas 3 formas de adorar a Deus, você recebe o quê? A revelação de Deus, o que você deve fazer na sua vida. Se você ainda não teve a resposta de Deus para determinado tipo de coisa, o que é que você deve fazer? Você deve, né, pedir mais, repetir mais a oração, não se cansar dessa oração. A oração, quando você faz, você não consegue uma graça, você não consegue uma bênção ou um milagre na sua vida no mesmo dia que você ora e no mesmo instante que você ora. Minha avó, eu vou dar aqui um testemunho para você. Minha avó, ela passou a vida toda pedindo a cura de uma doença. E aí o que foi que aconteceu? Ela faleceu. Ela faleceu e aparentemente ela não obteve a cura da doença dela. Mas quando ela estava no caixão, ela tinha uma ferida enorme. E quando ela estava no caixão, já morta, toda a ferida foi fechada, toda a ferida foi sarada e todo o mal foi embora. Então, muitas vezes você acha que está demorando, né, obter uma bênção. Muitas vezes você acha que Deus não está querendo te dar aquilo que você está pedindo. Mas você saiba que Deus, ele sabe todos os tipos de propósito. Deus, ele sabe todas as coisas. E não sou eu e nem você que vai dizer para Deus o dia certo da nossa bênção chegar. Porque a única pessoa que sabe da nossa vida é Deus, tá? Então, você fica com essa mensagem e mais tarde eu coloco o resumo do capítulo de hoje lá no grupo do WhatsApp. Obrigada por estarem aqui conosco e até amanhã com a permissão de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.